Eu queria convidar você hoje a abrir a sua Bíblia e vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13. Amém? Vamos lá? Diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o que Paulo vai dizer daqui para frente. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu queria convidar você a meditarmos juntos um pouquinho nesse trecho, nesse texto de Paulo, do apóstolo Paulo, esse trecho tão conhecido, tão citado, principalmente o versículo 13, nós temos o hábito de citá-lo: tudo posso naquele que me fortalece. E hoje a gente vai meditar um pouquinho. Queria que você abrisse o seu coração e permitisse que o Espírito Santo falasse com você. Eu queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, pedir que Ele fale conosco através da sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos porque o Senhor nos ajuntou, nós sabemos disso, tua palavra nos diz, é o Senhor quem nos ajuntou aqui em volta da tua palavra para ouvirmos, para meditarmos. Queremos ser edificados pela tua palavra, queremos ser confrontados pela tua palavra, queremos ser transformados segundo a tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que na sua graça o Senhor fale ao nosso coração. Fala comigo, Senhor, fala ao meu coração em primeiro lugar. Senhor, que possamos ser edificados pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos dá direção, a direção que o Senhor tem para a nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Esse texto, que é um texto tão conhecido, não é? Com certeza, talvez não com tanta certeza, mas eu creio que você já o ouviu, se você já não o citou em algum momento da sua vida. Não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar de ser um texto tão conhecido, muitas vezes é um texto citado de maneira errada. É um texto citado fora do contexto. É um texto que nos nossos dias, no evangelho dos nossos dias, no momento em que a igreja se encontra, onde nós temos tantas mensagens cheias de positivismo, não é? Nada contra você ter uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, de ânimo, mas a gente não pode confundir a palavra de Deus, nós não podemos confundir a mensagem das Escrituras com uma mensagem secular, com uma mensagem de pensamento positivo, de positivismo, não é? Como muitas vezes a gente se depara com isso dentro das igrejas. Não é? A palavra de Deus, ela é poder de Deus para transformar a nossa vida, tá certo? Então, muitas vezes esse texto é citado de forma errada. A gente vive num tempo onde as pessoas precisam de coragem, precisam de ânimo, precisam de disposição, precisam estar cheias de expectativa para tentar de alguma forma mudar as coisas, mudar as suas circunstâncias, mudar a sua sorte. E aí então nós acabamos usando a palavra de Deus como se fosse um mantra, como se fosse uma confissão positiva. E se eu falar que tudo posso naquele que me fortalece umas 50 vezes antes de sair de casa, olhando na frente do espelho, rapaz, eu vou conseguir fazer todas as coisas que eu tenho que fazer no dia de hoje. E não é esse o contexto, não é esse o sentido que Paulo dá
a este texto. Não é isso, não é essa a intenção do escritor quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses, quando ele escreve essa carta. Essa carta foi escrita para uma igreja a quem Paulo tinha um carinho. Eles eram amigos de Paulo, era uma igreja muito próxima do coração de Paulo. Era uma igreja por quem Paulo nutria um apreço. Então Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, quando você lê a carta, você tem essa impressão, você tem essa sensação de que Paulo ele tem um linguajar muito íntimo com a igreja de Filipos, que ele tem essa expressão, esse jeito de falar com a igreja que é o jeito de um amigo, de alguém muito próximo. E você percebe no texto da carta aos Filipenses esse amor e esse cuidado que Paulo tinha para com essa igreja. E aqui nesse trecho, nesse finzinho de carta, é o final da carta já. Paulo já está, na verdade, se aproximando das considerações finais, ele já está fazendo os seus agradecimentos. Na verdade, esse trecho é onde Paulo agradece, porque a igreja de Filipos tinha lhe enviado uma oferta. E Paulo então começa, o trecho que nós lemos, Paulo começa então a agradecer. Ele fala assim: olha, eu quero agradecer vocês, porque eu sei que vocês sempre se importaram comigo. Vocês sempre se preocuparam comigo. Eu sei que vocês sempre oraram por mim. Vocês sempre me tiveram nas suas orações, sempre pensaram em mim. Esse é o sentido que Paulo dá quando ele diz que eu sei que vocês já se interessavam por mim. Eles se ocupavam na sua rotina de oração em orar pelo apóstolo Paulo. Eles estavam atentos, né, ao que estava acontecendo. Lógico que é muito diferente dos nossos dias, né, onde a notícia chega rápido, mas era uma igreja que tinha Paulo no coração. E Paulo sabia disso, havia essa relação entre eles. No entanto, lhes faltava a oportunidade de serem mais atuantes no ministério de Paulo. E Paulo, então, nesse momento da carta, ele agradece uma oferta que a igreja havia lhe enviado. E Paulo, quando ele começa a fazer esse agradecimento e a encorajar a igreja pela atitude dela, por aquilo que ela estava fazendo, né? Ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, vocês demonstraram, vocês manifestaram de forma palpável tudo isso que eu sei que vocês já nutriam por mim. Então, Paulo agradece a Deus. E é muito interessante que Paulo faz uma distinção aqui. Ele fala: olha, eu não estou falando isso, não estou falando essas coisas porque eu estivesse passando necessidade, ou porque eu estou precisando de alguma coisa, ou porque eu estou tentando fazer com que vocês me abençoem mais. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo. Mas ele dá um testemunho, e Paulo estabelece para nós um padrão de comportamento, de conduta. E o apóstolo Paulo, então, ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Na verdade, dois motivos aqui pelos quais Paulo não estava necessitado. Um deles é porque ele havia recebido a oferta, ele estava suprido, ele havia sido suprido. Mas o real motivo pelo qual Paulo não estava necessitado, o verdadeiro motivo que está no texto que Paulo nos ensina, é que ele aprendeu algo que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Paulo aprendeu algo que eu queria repartir com você para abençoar a nossa vida. É algo que, se nós aprendermos, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos ensine, nós também vamos viver de forma contente com aquilo que nós temos. Paulo então segue e ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E eu queria me deter aqui um pouquinho nessa parte do texto, e eu queria perguntar para você:
Será que você pode, olhando para o seu coração, dizer que você aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância? Como é que nós estamos na circunstância atual, na circunstância na qual nós nos encontramos nesse momento? Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho ouvido algumas pessoas e muitas pessoas têm tido dificuldade de se adaptar nesse momento. Nós estamos, alguns que estão melhor, alguns que estão se sentindo um pouco melhor, mas não estão adaptados às circunstâncias, estão apenas conseguindo postergar, conseguindo empurrar para frente, adiar um pouquinho a fadiga, o cansaço, o desgaste que essa circunstância tem nos trazido. Paulo fala que ele aprendeu a conviver, ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Há um segredo, existe um segredo para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa viver de forma contente, para que a gente possa encontrar contentamento em toda e qualquer situação. Nós vivemos num tempo onde nos é ensinado muitas vezes que o crente ele não precisa se adaptar às circunstâncias, ele determina pela fé quais são as suas circunstâncias. Mas não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala que ele aprendeu um segredo. Existe um segredo de Deus para mim e para você. Existe um segredo. Que segredo é esse, pastor? O segredo de estar contente em todo o tempo. O segredo de conseguir viver de forma que o teu coração ele não fica amargo por causa das circunstâncias. Paulo entendeu alguma coisa que eu e você precisamos entender nesse momento. Paulo entendeu algo que eu e você precisamos aprender neste momento. E esse segredo que Paulo aprende, esse segredo que Paulo fala, o segredo de Paulo é viver contente. Mas como é que se faz para viver contente? Como é que se faz para encontrar contentamento em todas as circunstâncias? Sem vivermos um estilo de vida onde nós nos entregamos à circunstância, nos entregamos às coisas que estão acontecendo e praticamente perdemos a nossa fé de que as coisas podem melhorar, né? O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo descreve algumas situações pelas quais ele aprendeu a viver. Ele aprende a viver e ele passa por essas circunstâncias sem perder a alegria da vida, sem perder a disposição de continuar a viver, de continuar a avançar na direção daquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes eu vejo a nossa vida, eu olho para nós, eu vejo o nosso estilo de vida e desde que as coisas estejam acontecendo de forma que nos seja satisfatória, desde que as coisas estejam acontecendo favoráveis para nós, aí a gente vive contente, nós estamos firmados no Senhor, nós estamos alegres, é bom estar ao nosso redor, é bom estar perto da gente, mas quando as coisas se mostram contrárias a nós, muitas vezes nós nos perdemos nas nossas emoções, nós afundamos na amargura do nosso coração. Eu queria dizer para você que você pode sim passar por um momento de restrição, você pode sim passar por um momento de tribulação. Todo cristão pode passar por esses momentos e ainda assim manter a essência do Espírito de Deus sendo aquilo que mais aparece na nossa vida, aquilo que permeia e domina o nosso comportamento.
Nós podemos passar por momentos difíceis. O crente não é aquela pessoa que, a partir do momento que aceita a Cristo, ela está isenta das tribulações. Eu quero dizer para você que as tribulações fazem parte da vida. As tribulações são uma dádiva de Deus na nossa vida. Para quê? Para nos atrair para perto dele, para nos ensinar lições, para nos amadurecer. O apóstolo Paulo, num outro trecho, quando ele vai falar a respeito de si mesmo, quando ele fala a respeito de orgulhar-se, quando ele fala a respeito das coisas que ele conquistou, das coisas que ele passou, das coisas que ele sofreu, das coisas que ele perdurou em nome de Cristo, ele fala de naufrágios, ele fala de açoites, ele fala de apedrejamento, ele fala a respeito de ter sido dado como morto. Ele passou por diversas tribulações. E eu não quero diminuir aqui a tua tribulação, não quero diminuir o teu sofrimento, as coisas pelas quais você tem passado. Mas eu quero dizer para você que se Paulo encontrou contentamento, se ele encontrou uma forma de viver contente, de viver bem, de viver disposto, você também tem acesso a essa condição de vida. Eu também posso ter. E o segredo de Paulo está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, em Cristo que me capacita. O segredo de Paulo, e precisa ser o meu e o seu segredo, é encontrarmos em Cristo a força para vivermos essa vida. É estarmos em Cristo a tal ponto. Preste bem atenção. A questão de Paulo aqui não estavam nas circunstâncias. A questão, o ponto de Paulo, o segredo do apóstolo Paulo estava na verdade, na realidade de que ele estava em Cristo, de que a vida que ele vivia era a vida de Cristo, e ele a vivia pela fé. O mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer, lá se não me falha a memória, na carta aos Colossenses, ele vai dizer, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É esse viver Cristo, é esse viver em Cristo, é este viver para Cristo que nós precisamos buscar. Porque quando nós experimentamos isso, as nossas circunstâncias já não importam mais. Elas não alteram a nossa disposição espiritual. Eu tenho ouvido que a gente tem passado por momentos, eu estou ouvindo, acompanhando o pessoal aí conversando, trocando mensagens. Essa semana eu vi o pessoal falando, nossa, eu estava passando uns dias de desânimo. Meu irmão, eu quero dizer para você que existe um segredo que Paulo reparte comigo e com você. Nós precisamos viver em Cristo, viver para Cristo. Nós precisamos viver Cristo na nossa vida. O viver dele em nós. Eu acho muito legal, tem uma outra versão que eu gosto, que é da Bíblia em inglês, Amplified. E ela diz o seguinte, no versículo 13, a NVI diz, tudo posso naquele que me fortalece. A Amplified diz assim, eu posso fazer todas as coisas. E aí ela abre um parêntese. Todas as coisas que ele me chamou para fazer. Fecha parênteses. Através dele, que me capacita e me empodera para viver. E é aqui que eu queria falar um pouquinho mais com você. Sabe, irmãos, existe um agir de Deus na nossa vida. Existe um poder de Deus que opera em nós. Existe uma capacitação que vem de Deus para que a gente experimente a vontade dele na nossa vida. O tudo posso naquele que me fortalece não é tudo o que eu quero.
O tudo posso naquele que me fortalece não é tudo o que o meu coração deseja. O tudo posso naquele que me fortalece é o tudo que Ele tem para mim. Se você se dispuser a viver, se eu me dispuser a viver aquilo que Deus tem nos chamado para viver, aquilo que Deus tem separado para você viver, para você experimentar, para você ser, se você se dispuser nas mãos de Deus, para ser esse instrumento nas mãos de Deus, que vai ser usado de tal forma por Deus, que vai impactar esse mundo, se nós nos dispusermos a viver a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida, se nos dispusermos a viver o governo de Deus sobre a nossa vida, se nos dispusermos a nos submeter à vontade de Deus na nossa vida, o tudo de Deus para nós, o tudo que Deus tem para mim e para você é possível. Nós podemos todas as coisas que Ele tem para nós naquele que nos fortalece, em Cristo Jesus, em quem nós nos movemos e em quem nós existimos. Nós precisamos entender isso, porque a gente cita esse texto dizendo que, não, eu posso tudo aquilo que eu quero, eu posso tudo aquilo que eu preciso, eu posso tudo aquilo que eu desejo, eu posso tudo que o meu coração sonha. Eu quero dizer para você que o agir de Deus, o mover de Deus, o favor de Deus, o sobrenatural de Deus está disponível para mim e para você quando nós estamos disponíveis para Deus. O favor de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, essa capacitação de Deus, ela está disponível para você quando você está disponível para Deus. Presta atenção, meu irmão. Não é uma troca, não é uma barganha, é uma condição. Tudo posso se refere a tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. O tudo posso significa que você vai ser capacitado por Deus para enfrentar toda e qualquer circunstância, para que você possa viver a vida que Ele tem para você, para que você possa realizar tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida, para que você possa ser usado por Deus de forma sobrenatural para realizar a vontade dEle nessa terra, para trazer o reino de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida. Essa é a promessa que nós temos. Em Cristo, quando nós nos alinhamos com a vontade dEle, quando desejamos, quando decidimos viver a nossa vida para Ele. E quando eu digo viver a nossa vida para Ele, significa viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Significa abrir mão dos nossos sonhos. Ô pastor, mas eu pensei que o texto falava que se eu estou em Cristo eu posso realizar tudo, inclusive os meus sonhos. Não, os nossos sonhos a gente abre mão deles. A gente entrega eles para Deus. Literalmente, a gente desiste por um algo maior, por um algo melhor, por um projeto maior. Você jovem que me escuta, você jovem que me ouve, eu quero dizer para você, Deus tem um projeto para a sua vida. Põe a tua vida nas mãos do Senhor, se permita ser consumido pelo chamado de Deus na tua vida. E mesmo que as circunstâncias lhe sejam desfavoráveis, o Espírito Santo do Senhor vai capacitar você para passar por tudo isso e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Eu quero encorajar você, eu quero nos encorajar. Você, meu irmão, que me ouve nessa hora, talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja se sentindo prostrado diante das circunstâncias. Eu quero te dizer, entrega o teu coração a Ele. Faça hoje, faça desse dia um dia de mudança na tua vida.
Um dia de mudança na forma como você tem vivido. Pare de viver para você mesmo. Comece a perguntar para Deus quais são os projetos dele para a tua vida. Comece a colocar os projetos de Deus em primeiro lugar na tua vida. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho conversado com alguns pastores, eu tenho conversado com pastores que são pentecostais, tenho conversado com pastores tradicionais, eu tenho conversado com muita gente, e sabe o que todo mundo fala? Jesus está voltando. O tempo da volta de Cristo se aproxima. E nós temos gastado a nossa vida correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos propósitos. E Deus se tornou um acessório para nós, que vai nos ajudar a realizar os nossos projetos. E aí quando vem a circunstância difícil, a gente se desanima, a gente se abate, a gente não sabe por quê. A gente não aprendeu a passar pelos momentos difíceis, porque os nossos olhos estão nos nossos objetivos e não nele. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos correr a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida que é colocada diante de você. E essa corrida, ela é para ser corrida, ela é para ser percorrida com os nossos olhos colocados, fixados, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que começou e aquele que terminou o percurso, aquele que não só percorreu o caminho, mas se fez o caminho para mim e para você. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa mover você a despertar para aquilo que Deus tem para a sua vida, a despertar para aquilo que nesse momento Deus está chamando você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas Deus nos deu esse tempo de diminuir as coisas. Deus nos deu esse tempo de pararmos tantas atividades, de pararmos tantas coisas, para que nós pudéssemos finalmente ter tempo para buscá-lo e ouvi-lo. Para buscá-lo e perguntar a Ele o que o Senhor tem para mim. Não os meus sonhos, mas os teus projetos, Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu desejo para mim. Porque quando nós estamos nele, nós experimentamos o versículo 13. Nós experimentamos esse propósito e essa paz que procede de Cristo sobre a nossa vida. E nós encontramos força para superar toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade. E quando nós temos muito, nós entendemos que é provisão de Deus. E quando nós temos pouco, nós entendemos que é trabalhar de Deus na nossa vida. Eu queria convidar você, meu querido, nessa hora, a fechar os seus olhos aonde você estiver. A sondar o teu coração diante de Deus. Pedir que Deus sonde o teu coração nessa hora. Para que você possa, com sinceridade, nos teus lábios diante de Deus, fazer essa oração. E pedir que Deus tome conta da sua vida. Deus tome conta da sua vida, não apenas no sentido de que Ele resolva as coisas que precisam ser resolvidas na sua vida, mas que Ele decida qual é o destino, qual é o propósito, qual é o projeto para a sua vida. Feche os seus olhos nessa hora, me permita orar com você. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, Pai. Com o nosso coração aberto, Senhor, nós queremos viver para Ti. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos viver os Teus projetos, os Teus planos para nós. Nós queremos experimentar a Tua vontade, os Teus caminhos, Senhor, porque eles são melhores do que os nossos. Nós queremos o Teu projeto, Senhor, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. É isso que queremos experimentar. Queremos ser consumidos, ó Deus,
pelo teu chamado na nossa vida. Queremos, ó Deus, assim como Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque o Senhor nos capacita a vivermos, a experimentarmos isso. Queremos correr essa corrida que nos é proposta, queremos colocar os nossos olhos em Ti, queremos, ó Deus, percorrer esse percurso que o Senhor põe diante de nós e queremos fazê-lo, ó Deus, de forma excelente. Queremos fazê-lo, Senhor, cheios de temor no nosso coração, cheios de zelo pelo Teu chamado, Senhor. Queremos, ó Deus, completar a carreira. Senhor, usa a nossa vida, visita a Tua igreja, desperta-nos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Muitos estão, ó Deus, ocupados e preocupados, ó Deus, com as suas circunstâncias. Senhor, desperta-nos para vivermos o Teu chamado na nossa vida. Desperta-nos, ó Deus, para vivermos a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu projeto para nós. Senhor, para que possamos experimentar o poder do Teu Espírito que age em nós e nos capacita a sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou, através de Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus, eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus possa usar a sua vida, que Ele possa nos usar para abençoar tantos outros. Que Deus te abençoe. Fica na paz.